Trabalhar na Método Engenharia, eu vou dizer para você que é uma experiência diferente do que se trabalhar em outras construtoras. Eu confesso, a minha formação profissional é arquiteto, eu sou formado em arquitetura pela Unicamp, e quando eu comecei a minha vida profissional, eu não tinha tanto conhecimento sobre a Método em si, mas sabia dos grandes sucessos que eles são, dos grandes projetos que foram executados. Eu tive a felicidade de começar a trabalhar com eles exatamente na Método Fest. Então eu estava na frente de operações, eu aprendi como é que é esse dia a dia de se fazer o gerenciamento. Esse trabalho de gerenciamento é um trabalho muito particular, é um trabalho muito singular porque o desafio dele é extremamente grande. Nós não estamos falando de uma obra, nós estamos falando de muitas obras acontecendo ao mesmo tempo. E não são obras em São Paulo. Obras em São Paulo todo mundo gosta de fazer, todo mundo quer fazer. Agora, imagina você montar 1, 10, 15 agências bancárias, restaurantes lá em Manaus, lá no interior do estado do Amazonas, onde você tem uma logística diferente para se fazer. A Método é uma empresa cheia de história. O Hugo, que é o líder, né, o Hugo Rosa, é uma pessoa muito admirada por onde passa e não é à toa. O Hugo ele sempre defendeu, sempre colocou de forma muito clara qual era o valor que ele colocava no serviço que ele estava prestando. E isso hoje é passado para todos os seus funcionários. Para eu contar para você sobre a Método Fest, que é hoje a empresa que faz esse gerenciamento, eu preciso contar para você um pouquinho sobre a história da Método. Porque hoje no mercado existe sim uma certa confusão dos serviços que são prestados. A engenharia como um todo, ela é uma área muito ampla, é uma área de conhecimento muito ampla. A Método S.A. ela é uma construtora. Método Engenharia S.A. ela é conhecida por todos os serviços de construção que ela fez, o Rocha Veral, Infinity, grandes empreendimentos. E a Método Fest, ela é uma unidade de gerenciamento dentro dessa empresa. A Método Fest hoje, ela precisa ter um posicionamento muito claro para o mercado e é isso que nós fazemos constantemente. Por quê? Porque não é incomum você encontrar grandes empreendimentos que o cliente não tem o domínio sobre aquela engenharia e vai fazer a contratação de um intermediário, que é uma empresa que vai gerenciar a empresa que vai efetivamente construir aquele empreendimento. Então, se a Método declara para o mercado que ela possui uma gerenciadora, pode-se criar aí um conflito de interesses, uma certa confusão. Então, peraí, a Método está construindo, mas também está gerenciando aquele empreendimento? Na realidade, não. O posicionamento da Método Fest é atender um cliente diferenciado, é atender o cliente que trabalha com varejo. Então, eu estou falando para você sobre bancos, redes de restaurantes, postos de combustíveis. E qual é a particularidade deles? É exatamente o que você comentou no início aqui da entrevista. São clientes que não têm engenharia como o seu negócio fim. Eles não vivem de engenharia, eles vivem de outras coisas. Vivem É diferente do empreendedor imobiliário, por exemplo, que está construindo, né? Incorporando e construindo edifício. Exatamente. Que aí o negócio, o foco dele é o imóvel. E aí nós vimos uma oportunidade de negócios. Essa oportunidade, o que ela é? Esse pessoal que não faz engenharia, mas depende da engenharia para alicerçar o seu negócio, é aí que nós entramos. Você precisa de alguém para trabalhar na expansão, e eu estou falando de uma expansão a nível nacional, de números de empreendimentos que acontecem de uma forma muito agressiva e com uma logística difícil. Nesse caso, não é só a engenharia que é o segredo do negócio. Evidentemente que a engenharia faz parte, mas aí nós estamos trabalhando com informações, estamos trabalhando com logística. Se eu tenho uma obra acontecendo, eu tenho 50 empresas trabalhando nela. Quando nós temos 100 obras acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho 50 multiplicado por 100. E 100 projetos atualizados constantemente, 100 interlocutores ou mais, vai depender de onde você está interagindo. Então, essa capacidade nós desenvolvemos através de uma metodologia de gerenciamento, que é a metodologia do PMI, é uma metodologia que se aplica a todos os nossos processos de serviço para atender esses clientes. Por que não investir mais na hora do planejamento do que na hora da construção? Porque na hora do planejamento, e aqui existe uma tendência muito grande de se você segmentar as etapas da cadeia de valor de uma construção, do ciclo de vida de um empreendimento. Então você primeiro faz os projetos, tem eles prontos para depois você consultar as construtoras e entender o quanto que elas vão te cobrar por esse serviço. Isso foi uma espécie de um negócio que o Hugo enxergou há muito tempo atrás. Implantou isso na Método e hoje temos sucesso nos projetos que nós estamos participando. Por quê? Porque nós começamos a trabalhar com o nosso cliente antes disso, desde o começo. Mostrar para ele que a construtora tem um know-how específico muito grande,
que nós podemos agregar valor antes de se efetivamente começar a construir. O conceito geral da pré-construção, e ela vai é uma espécie de uma representação gráfica que existe em acredito que todas as disciplinas específicas administrativas, você imaginar que no início de qualquer projeto, a tua capacidade de influenciar, de fazer mudanças, ela é muito maior e o custo que você vai ter sobre isso ela é inversamente proporcional. Ao passo de que se você avança no projeto, ou seja, se eu decido tomar alguma decisão, mudar o meu projeto quando eu já comecei a construir, provavelmente essa minha decisão tem um impacto muito maior financeiramente e um impacto muito menor nas efetivas mudanças que eu posso realizar. Você dizer que tem a pré-construção, uma análise crítica que nós fazemos com os nossos clientes na hora de se implantar uma rede de 500 lojas, por exemplo, é exatamente isso. Será que está se pensando como é que você vai fazer a manutenção dessas 500 lojas? Qual é a logística para você alimentá-las? Ou seja, você tem que trazer os seus produtos. Se você vende produtos, você tem que imaginar como é que vai ser o teu escoamento até essas lojas. Então, tudo isso tem que fazer parte do planejamento. É isso que nós fazemos com nossos clientes. Começamos a pensar antes. O NDT, ele faz parte do DNA da Método, faz parte da alma da Método. Se você ler um pouquinho sobre a história da empresa, você vai perceber, e você até falou no começo, que ela sempre procurou se diferenciar desde quando ela começou nos anos 70, estando sempre associada a inovações tecnológicas e também recursos humanos. Uma empresa é feita de pessoas. Então, o NDT hoje, ele é como se fosse a área de pesquisa e desenvolvimento de qualquer outra empresa. O NDT, que é o Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico, nós temos uma equipe que participa de todos os nossos projetos e obras, prestando apoio para todas elas, fazendo na realidade uma varredura de tudo que se tem de inovação hoje no mercado, que pode ser aplicada nessas obras, mas nós fazemos evidentemente estudos de viabilidade para saber se aquilo efetivamente pode ser aplicado ao empreendimento no Brasil ou ao empreendimento que nós estamos fazendo. A Método hoje ela atua em todos os segmentos. Então, não necessariamente uma solução que eu trago para um centro de distribuição é o mesmo que eu vou colocar numa rede hospitalar. O NDT, o objetivo dele é justamente trazer, consolidar esse diferencial tecnológico que a Método hoje quer colocar nos nossos empreendimentos. Vocês já devem ter visto em algum lugar aquelas maquetes virtuais de alguns empreendimentos. Perspectivas, simulações. Eu vou falar para você que o BIM não é nada disso. BIM, na realidade, é você ter a capacidade de fazer a construção digital de um empreendimento. Então, esse prédio que nós estamos aqui agora, ele não é uma casca. Você tem uma parede, você tem fechamentos, alvenarias com espessuras, acabamentos, você tem uma tecnologia tubulação hidráulica, elétrica. Dentro desse conceito de pré-construção, dentro dessa associação à tecnologia para acompanhamento dos empreendimentos, e eu vou chegar nesse assunto, compatibilização hoje é um grande problema. Dentro desse assunto, nós colocamos de forma pioneira a aplicação da tecnologia BIM. Então, nós temos também um núcleo que vai fazer o desenvolvimento dessas obras, o desenvolvimento desse projeto, construindo cada elemento dele. Nós utilizamos softwares específicos para isso, os softwares que hoje são da Autodesk, inclusive em 2011 recebemos um prêmio por essa aplicação. E ali nós gostamos de dizer, dentro do nosso mercado, que nós utilizamos 5 dimensões. Além das 3 que vocês já conhecem, nós colocamos o tempo e o custo. Então, através dessa construção digital, eu consigo fazer o planejamento e o acompanhamento da minha obra em 3 dimensões. E o meu cronograma, a minha obra, eu consigo manipulá-la e simular dentro de um cenário de X meses de uma obra, como que ela vai estar se comportando dentro de uma determinada semana, um determinado dia, quanto que eu vou ter gasto até lá. Então, isso para o meu cliente é muito interessante, porque ele consegue fazer um planejamento financeiro, inclusive. Um planejamento de entregas parciais, entradas... Tem a surpresa no meio do caminho. Exatamente. Uma indústria automotiva, por exemplo. Uma indústria automotiva dificilmente vai esperar que você termine a obra por completo para começar a produzir carro. Ele ganha vendendo carros. Então, ele precisa saber o que eu consigo entregar para ele antecipadamente para que ele consiga produzir a linha de automóveis dele e depois eu entrego o edifício como um todo. Eu preciso colocar aquilo em operação o mais rápido possível. E isso faz parte do nosso planejamento. Então, evidentemente que isso serve para você conhecer o empreendimento, você fazer simulações, mas é muito mais do que isso. Eu utilizo para fazer quantificação. Você sabe que planilha de orçamento é sempre um problema. Você tem um lado humano que você faz todo o levantamento de quanto que eu vou utilizar de cabeamento, de alvenaria, de estrutura, de aço, mas quando você faz isso, quando você associa essa ferramenta, a minha assertividade é muito grande.
E no que se refere à compatibilização, como eu falei para vocês, hoje, com a demanda que se tem na construção civil, todos os projetistas, isso não é uma crítica a eles, mas os projetistas estão carregados de serviços. E muitas vezes, se você não tem uma empresa que atua num papel integrador, isso faz parte desse conceito de PMI, esses projetos não conversam. É tudo uma questão de interface, uma questão de linguagem. Se esses projetos não se conversam, quando você chega, evidentemente, na hora da obra, na hora de executar, existem aquelas surpresas indesejadas.